Fala galera do curso ACM, beleza? Vamos para uma parte 2 do nosso conteúdo sobre o conflito árabe-israelense, o conflito atual que estamos analisando entre Israel e Palestina. Prestem atenção porque na primeira parte eu já trouxe para vocês uma contextualização e hoje eu vou comentar mais o que nós estamos vendo até o 8º dia de conflito. Vou mostrar alguns mapas fundamentais e vou mostrar também para vocês a pirâmide demográfica ali dos palestinos. Então, vem comigo, vamos analisar aqui. Seguinte, pessoal, prestem atenção nesse mapinha, porque ele já vai mostrar logo no início, né, os primeiros anos ali da criação do Estado de Israel, o ganho territorial que eles foram tendo. Então, em 1947, ainda pela resolução da ONU, aliada à Inglaterra e aos Estados Unidos, vamos perceber que tem ali a divisão entre o Estado de Israel, dos judeus, e os palestinos, os árabes, em sua maioria. Então, fiquem ligados, porque essa divisão territorial, né, é a proposta feita pela ONU, onde os judeus ficariam com 53% do território e o restante, os 47%, com os palestinos. Então, a gente vai perceber que logo após a criação do Estado de Israel, nós já tivemos ali grandes conflitos armados e 2 anos após a criação, né, do Estado de Israel, a gente vai perceber que Israel já conquistou diversos territórios, apenas deixando ali o que hoje é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, como vocês podem ver no mapa da direita. Então, fiquem ligados, porque logo nos primeiros anos, né, a gente já percebe as disputas territoriais e o ganho territorial, principalmente aí de Israel. Então, os países árabes ali do entorno, né, não são tão satisfeitos assim com Israel, pois eles veem aquilo, né, como uma grande afronta ao povo árabe e também um roubo ali do território. Em 1947, depois de muita pressão das organizações judaicas, vamos lembrar aí dos sionistas, aquela ideologia dos judeus europeus que falavam que eles tinham que voltar, né, para a terra prometida deles. Então, fiquem ligados na questão aí dos sionistas. A ONU dividiu esse território em 2 estados, um para abrigar o povo judeu e outro para o povo palestino. Observe o mapa de 1947 ao lado. Israel, o Estado judeu, foi proclamado oficialmente em 1948. No entanto, os países árabes vizinhos, principalmente Egito, Síria e Jordânia, não aceitaram o novo Estado e atacaram militarmente, tentando impedir seu estabelecimento. Então, eles não aceitam a criação do Estado de Israel, pois eles veem aquilo como a continuidade do imperialismo, uma continuidade da colonização europeia. Lembrando, né, que o Oriente Médio estava dividido entre Inglaterra e França. E aí, por conta, né, dos ingleses, muitos judeus já foram migrando, né, lá por volta de 1915 para a região onde hoje é a Palestina. E aí começa essa questão territorial, onde depois da Segunda Guerra Mundial ganha muita força. Então, esses conflitos que tiveram, né, logo após a criação ali, 2 anos depois do Estado de Israel, aí já percebe uma grande vitória e ali ganhos territoriais também. Israel venceu essa guerra e ampliou seu território, apropriando-se de parte do que havia sido delimitado como Estado da Palestina. Observe o mapa aqui ao lado, né, de 1949. A gente já percebe um pouquinho ali de ganho territorial. E aí, pessoal, notícias, né, dos últimos dias aqui que nós percebemos que rodaram aí os principais veículos de comunicação. Coloquei aqui para vocês as fontes. Então, né, a gente vê ali, ó, famílias palestinas fugindo, carros destroçados, a situação, né, realmente ali muito calamitosa, as pessoas fugindo de qualquer maneira, porque o Estado de Israel falou que ia invadir o norte de Gaza e falou para a população evadir. E o Estado de Israel já falou que vai invadir tanto por terra, por mar e pelo ar também. Lembrando que já tem apoio dos Estados Unidos com um porta-avião ali no mar Mediterrâneo e um outro porta-avião já está também chegando. Então, terão 2 porta-aviões. E com isso a gente vai ver uma grande força ali mostrada, né, para os países árabes vizinhos para eles não se intrometerem, principalmente, né, uma resposta aí para o Irã e para o Líbano, o grupo do Hezbollah.
Então, a gente percebe, né, que Israel tem uma grande aproximação dos países ocidentais, das grandes potências ocidentais. Então, olha lá, ó, apenas o começo, milhares de palestinos fogem do norte para o sul de Gaza após ordem israelense. E aí, né, rodou o mundo imagens, vídeos, mostrando ali os papeizinhos jogados, né, falando que a população era para evadir, né, um recado que eles estavam dando. Então, ó, a gente percebe aqui no mapa ao lado, né, exatamente essa região norte da cidade de Gaza, tá? Então fiquem ligados porque aquela região ali, ó, que está mais achurada para vocês, é aquela região onde o Estado de Israel falou que vai começar a invadir. Uma zona ali, né, como vocês podem ver na legenda, de alto risco. Tranquilo? Então, a gente vai perceber que aqui no 8º dia do conflito, né, Israel já atacou o sul do Líbano, ou seja, por conta do Hezbollah, já atacou também a Síria, próximas ali das colinas de Golã, e faz uma forte ofensiva no norte de Gaza. Pessoal, lembrando que no Líbano já é a segunda vez que rola ataques, tranquilo? Uma resposta ao Hezbollah, e também rodaram aí no mundo vídeos mostrando o Estado de Israel com bombas de fósforo branco, que teoricamente seria proibido um crime de guerra. O Brasil, dentro desse papel, né, que ele tem ali na ONU, da Assembleia Geral e etc., ele pede uma abertura de um corredor humanitário no Egito de maneira urgente para que as pessoas que nada têm a ver com o conflito, os estrangeiros, claro, os brasileiros, mulheres, crianças, idosos e etc., para poderem fugir. Então, isso está em negociação ali com Israel, Egito, e os Estados Unidos também está nesse trâmite para poder liberar ali a passagem da galera. Só que, claro, o Hamas, ele tenta impedir, tenta segurar essa galera um pouquinho também, né, como forma de escudo humano. Mas a gente percebe que o Egito tem um grande medo de receber essa população, porque ele não tem estrutura para tantos refugiados, e também ele tem um medo de uma retaliação de Israel, perfeito? Já que ele tem acordos ali com Israel, né, sobre não deixar ninguém ali de Gaza passar. Então ele tem esse temor, perfeito? Aqui a gente vê também, pessoal, as redes de túneis. Olha que mapinha importante aqui para vocês poderem analisar, tá? Essa rede de túneis que o Hamas acaba usando, tanto, né, para fazer os seus ataques escondidos, mas também, né, para poder circular ali água, comida, mantimentos e etc., já que o Hamas é um grande fornecedor também, né, para a população desses mantimentos básicos. Lembrando, né, que Gaza é uma região militarmente cercada. Vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês em imagens, tranquilo? E aí, pessoal, olha só, né? Embora a guerra contra o Hamas seja o que na doutrina militar se chama de uma guerra assimétrica, por envolver um país e um agente não estatal, lembrando, né, que o exército de Israel é um exército de um estado extremamente forte. Agora, o Hamas é um grupo ali de militares, milicianos e etc. Então, é diferente de um exército, né, bem estruturado e etc. Então, a correlação de forças fica muito desigual, tranquilo? Aí, continuando aqui, né, uma guerra assimétrica por envolver um país e um agente não estatal. E Israel possui um poder de fogo superior ao Hamas. A invasão terrestre é o cenário mais ameaçador para as forças israelenses. Até o momento, em média, morrem 6 vezes mais, né, palestinos do que judeus israelenses. As maiores vítimas, infelizmente, pessoal, até o momento, foram as crianças. Então, vem comigo aqui, ó. Se liga nesse mapinha que eu vou mostrar para vocês, onde a gente vai perceber o seguinte, ó, as pirâmides etárias ali na faixa de Gaza, né? Então, a gente percebe uma pirâmide de formato triangular, vamos lembrar aqui das nossas aulas de demografia. A gente tem aqui uma pirâmide triangular mostrando o quê? Péssimos indicadores sociais, ou seja, uma natalidade descontrolada e uma mortalidade também muito elevada. Os anos vão passando, a população vai diminuindo. Então, expectativa de vida muito baixa, perfeito? Então, olha lá, né? A gente vai perceber que a faixa de Gaza, então, representa aí esses dados de péssimos indicadores, uma pirâmide clássica triangular de primeira fase da transição demográfica. E aí a gente percebe o seguinte, ó, quando existe um conflito em um país, as crianças são sempre, eu acho que pagam o preço mais pesado.
Quando casas começam a ser destruídas, elas veem o trauma de uma guerra como nenhum adulto teria condições de lidar. Isso para uma criança define o desenvolvimento, né, dela por décadas. Então a gente vê ali, né, porta-vozes da ONU, da Unicef, comentando já essa situação que a gente percebe onde os inocentes estão sendo os mais afetados, tá? Tanto dos dois lados, mas do lado da Palestina um pouco mais, até porque ali o território é mais adensado, tá? Então, ó, tem sido muito difícil um acordo de paz ao longo do conflito Israel e Palestina, porque há radicais dos dois lados tentando boicotar esses acordos de paz. Então, prestem atenção, porque a gente vai perceber, né, que a escalada da violência vem crescendo muito forte. O Irã, pessoal, já está falando que qualquer coisa ele vai entrar nesse conflito. Então, a gente tem que esperar para ver, mas os Estados Unidos já está ali com os porta-aviões e um outro já chegando. Então, serão 2 porta-aviões, tranquilo? Então, o Irã falou que qualquer coisa, se precisar, se ele for atacado, ameaçado, ele vai, né, acabar entrando nesse conflito também. E tem a questão do Hezbollah. Então, a escalada da violência vem crescendo cada vez mais e vamos ver até que ponto isso pode chegar, tá? Então, ó, do lado palestino atuam 3 organizações que têm sido responsáveis por ataques terroristas contra a população israelense. Claro que entre eles o Hamas, o Jihad também, tá? Esses grupos são contrários a qualquer concessão de Israel. Eles não aceitam a existência do Estado de Israel, tá? E acreditam que os judeus devem ser ali, né, expulsos da região da Palestina. Tranquilo? Então, fiquem ligados em relação a esses aspectos. E aqui, pessoal, mostrando para vocês, né, esses muros, essas divisões, esse tal de apartheid que o pessoal fala, que é exatamente essa segregação, né? Então, muros, cercas e também, né, uma grande presença militar em Gaza, na Cisjordânia, as colônias judaicas avançando na Cisjordânia, tá? Então, fiquem ligados em relação a esses aspectos, ó. A maior parte da barreira construída pelo governo israelense é uma cerca feita de cercas e telas, né? A gente vê aí também a questão dos muros. Mas nas áreas peculiares consideradas perigosas, proximidade da cidade de Palestina e Jerusalém, há um muro completo de mais de 8 metros de altura, igual esse que a gente está vendo na foto, né? Tem vários espalhados pela Cisjordânia, por Gaza. Na foto, o protesto contra o muro organizado pela Juventude Palestina e outras entidades. Então, a gente vai perceber, né, que o pessoal realmente vive ali um regime de segregação, efeito de afastamento total. Então, esses muros representam, né, essa realidade que o palestino vem vivendo, e aí a entrada de suprimentos também ela é muito organizada por Israel, comandada por Israel, então eles controlam bastante o que entra e o que sai, e eles impediram ali a entrada, né, de energia, de água nos últimos dias, por conta dos reféns que o Hamas acabou fazendo. Israel expande os assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia e amplia muros e cercas de segurança, com a justificativa de impedir a entrada de terroristas palestinos. Embora o governo israelense defenda que essa barreira seja proteção temporária, os palestinos temem que isso acabe definitivo, né, o limite entre Israel e os palestinos. Gaza e Cisjordânia são territórios vigiados militarmente por Israel. E aqui aquele mapinha clássico, né, pessoal? Dos 100% do território que eram dos palestinos, hoje em dia eles estão apenas com 15%, tá? Lembrando que a divisão da ONU ali, né, em 1947, era de 43%, 44% para os palestinos e 53%, 54% para os israelenses, tá? Só que a gente vê que hoje em dia, né, eles não estão nem com aqueles 40%, eles estão apenas com 15%, perfeito? Então, ó, eles têm uma perda territorial muito grande com isso, tranquilo? E aí, pessoal, infelizmente, né, a gente tem percebido nos últimos dias vários ataques em relação a Gaza. Aqui, uma triste imagem, né, onde crianças, como já tinha comentado, são os mais afetados, né? Os bebês, então, nem se fala, já que ali a taxa de natalidade é muito elevada. Essa população é mais vulnerável, mas as crianças de uma maneira geral, né? Então, olha lá na imagem, ó, criança palestina que no que restou da habitação de sua família em Gaza. Foto de 2014, então percebam que a realidade não mudou tanto. Boa parte das residências dos palestinos foram destruídas durante as operações e a mesma coisa acontece nesse ano de 2023, tá? Então, como eu já tinha falado, né, pessoal, são conflitos aí que perduram há mais de 75 anos.
Atualmente, o Hamas é o principal grupo político a atuar na Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina, pessoal, ela vai abarcar ali diversos partidos políticos, diversas frentes políticas em relação à libertação da Palestina, tá? O Hamas faz parte desse grupo. E entidades responsáveis por administrar os territórios que são povoados por palestinos, faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. Desde 2006, o Conselho Legislativo da Palestina é ocupado, em sua maioria, por políticos do Hamas. Então, o Hamas ele possui um braço político e um braço armado. O braço político até então não tinha ganho nada, mas a partir de 2006 ele ganhou. Outros partidos, como o Fatah, ganhavam as eleições. A OLP, Organização da Libertação Palestina, mas o Hamas começou a ganhar em 2006, tá? Isso se deu por meio de uma eleição e a própria população palestina votou em sua maioria para a favor do Hamas. Essa eleição foi realizada em 2006 e nela a organização recebeu quase 45% dos votos, permitindo que ela conquistasse 74 das 132 cadeiras disponíveis. Então, claro que isso não agradou os países ocidentais, né? Então, depois do ano de 2006, os olhos voltaram, né, com muita preocupação para a região ali da Palestina, sobretudo na faixa de Gaza, tá? Onde o Hamas é muito mais forte. Embora o Hamas seja visto por muitos países ocidentais como uma organização terrorista, uma parte considerável da população palestina os apoia, sobretudo na atuação deles na luta contra Israel. Segundo os jornalistas, né, que são especializados na temática, a gente percebe o seguinte: que isso vai acontecer por conta das péssimas condições de vida em que a população palestina é obrigada a viver, ou pelo menos, né, é, sobre esses ataques, né, são obrigados a sobreviver, na verdade, né, sobre esses frequentes ataques israelenses na região, causando mortes de muito inocentes, né? Então, o Hamas representa aí geralmente essa vingança também, lembrando que esse grupo, né, assim como uma milícia, um grupo de narcotraficantes aqui do Brasil, eles se aproveitam dessa desigualdade, né, para irem ganhando apoio da galera. Tranquilo? E aí, pessoal, aqui aquele mapinha clássico, né, para vocês poderem situar a região que nós estamos falando. Aqui a gente percebe a perda territorial, fiquem ligadinhos. E aí a gente vai continuar aqui acompanhando o conflito, vendo os novos episódios. E infelizmente, né, a gente percebe que dos dois lados, o lado mais fraco, né, a população civil comum vem sofrendo bastante. Mas lembrando, né, que muitos israelenses estão insatisfeitos, né, com o primeiro-ministro, onde eles querem que ele saia do poder. Então, vamos ver o que vai acontecer e muita coisa ainda, né, pode acabar aumentando essa escalada da violência por conta das tensões com o Irã, que vem aumentando, e também com o Hezbollah. Perfeito? Então, pessoal, aqui todos os portais de notícias, onde eu tirei as informações, as imagens, tá? Fiquem ligadinhos, podem acessar também para se manterem atualizados a nossa bibliografia. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.